Muito em breve deve estrear Wicked 2, e eu vou dizer pra vocês que esse é um dos filmes que eu mais tô esperando no ano. Ah, Felipe, que isso? Tanto filme? É, mas assim, sabe qual é a parada de Wicked? Eu gostei muito do primeiro filme, sem nenhuma expectativa em cima dele. Inclusive, eu nem ia assistir o Wicked 1 se o filme não tivesse entrado no Oscar e eu não tivesse naquela onda de fazer uma preparação pro Oscar e etc. Onde eu tive que assistir todos os filmes. Eu assisti meio que porque eu tinha que assistir. E eu assisti e adorei o Wicked. E de alguma maneira, o Wicked reacendeu em mim aquele negócio das sagas. Reacendeu em mim um pouco daquele filme que você espera, de alguma maneira, o próximo, sem a necessidade desse negócio, desse arco narrativo, estilo MCU, onde nunca acaba, esse negócio meio seriado. A gente sabe que existe um fim ali, mas ao mesmo tempo esse cinema de fantasia que vem se perdendo no cinema contemporâneo em razão dessas experiências realistas que vem se construindo por aí, né? Enfim, desde a trilogia Bourne e o famigerado Christopher Nolan com o seu Batman, né? Batman Begins e companhia. E o Wicked reacendeu em mim, de alguma maneira, esse retorno da fantasia com um bom filme. É claro que a gente conversou bastante sobre o Wicked à época em que foi lançado. É um filme que, sim, tem uma ideia de uma cor lavada, que é muito proveniente desse cinema digital e etc. Existe um vício de pós-produção muito característico no cinema contemporâneo que se manifesta também no primeiro filme de Wicked, que acaba lavando as cores na pós-produção e etc. Mas, ainda assim, se comparado com outros filmes contemporâneos, é um filme que carrega muita cor, é um filme colorido de alguma maneira. E é claro que assim como eu fiz na minha crítica a Super-Homem que tá aqui no canal, Super-Homem do James Gray, a gente sempre tem que ter o cuidado de analisar esses filmes com um olhar crítico, de não acreditar que o filme é bom porque o que tá em torno é ruim. Sabe o que eu quero dizer? Porque tudo que tá sendo feito hoje é realista, porque tudo que tem sido feito hoje esconde e apaga a cor, logo o que faz o mínimo é bom. Não tem que ser por aí também. A gente não pode se contaminar pelo entorno, digamos assim. Mas eu acredito que, de fato, o Wicked é um bom filme e eu falei sobre isso à época de maneira mais aprofundada. Hoje, a gente vai falar sobre o Wicked 2? Claro que não, porque o filme não estreou ainda, mas tá aí em vias de estrear, provavelmente não, eu acho que no mês de novembro, inclusive. Vamos falar sobre o filme aqui, porque eu gostei verdadeiramente do primeiro, espero gostar muito do segundo. É daqueles filmes, sabe? Sabe da saga Harry Potter? Porque a saga Harry Potter foi a saga da minha adolescência, né? Então, assim, Star Wars era uma saga mais de uma geração anterior à minha, que talvez também marque muito essa época pra galera do que eu vou falar aqui agora. Mas Wicked reacendeu em mim, inclusive, esse negócio de, caraca, o que será que vai acontecer no próximo filme? E assim, o livro tá aí. Quem quiser buscar sabe o que vai acontecer no próximo filme de Wicked. Mas eu tentei não me contaminar por isso. Não li o livro, não fiz nada, porque eu quero ver o segundo filme com essa expectativa, com essa surpresa para o que vai acontecer. Não a expectativa de que vai fazer o filme ficar ruim ou bom, né? Mas a expectativa de, tipo, o que será que vai acontecer? Que era muito o que aconteceu ali na época de Harry Potter. Isso retoma um pouco aqui em mim no Wicked Parte 2. Depois do Wicked Parte 2 lançar e eu assistir, eu acho que eu tenho muita vontade de ler o livro. Mas o que eu quero falar aqui com vocês hoje não é sobre isso. Também não é sobre o Wicked 2, até porque o Wicked 2 nem foi lançado ainda. É sobre uma outra coisa sobre o filme. Como assim, Felipe? Você vai falar sobre o Wicked 2, mas não vai falar sobre o Wicked 2? Pois é. O que eu quero falar pra vocês é isso aqui. Cinemark lançou uma promoção sobre esse filme. Isso aqui não é publi, até porque eu não vou falar mal. Mas ela lançou isso aqui, gente. Olha só que beleza. Compre o combo Wicked Parte 2 e leve um balde com desconto. Parênteses. O balde com desconto que você vai ganhar quando comprar o combo Wicked 2 e levar o balde pra casa tem LED. Bom, assim, eu não tenho nada contra de verdade. Eu acho até legal. Assim, é porque o Wicked ainda é um filme um pouquinho pra frente ainda, então não dá pra mostrar pros meus filhos ainda. Mas eu adoraria levar os meus filhos pra ver Wicked. E aí cada um vestido de verde, de rosa. Eu acho legal isso, estimula uma fantasia, sobretudo pra esse público mais infanto-juvenil. Eu acho legal, não tem nenhum problema com isso, apesar de algumas pessoas terem esse problema. Nenhum.
zero problema com isso. Eu iria... Já tô falando aqui. Eu vou ao cinema ver Wicked vestido de verde. Ou de rosa. Vou escolher meu lado. Mas eu vou de verde, tá? Porque eu sou Team Elphaba. Eu vou de verde. Mas sim, balde com LED no cinema! Meu amigo, balde com LED no cinema! Quem inventou isso? Quem teve essa brilhante ideia de fazer um balde promocional com LED no cinema? Já não basta pra galera, assim, eu acho que a Cinemark pensou assim, não, eu acho que tá pouco. Eu acho que a galera tá ligando o celular pouco. Eu acho que a galera tá filmando a tela pouco. Não tá suficiente ainda. Eu acho, inclusive, que aquela galera que chega atrasada 20, 30 minutos de filme, 15 minutos de filme atrasado, e entra com aquela luz de celular acesa, não é a luz do celular, é a luz da lanterna. Liga a lanterna no cinema. Tá pouco. E eu acho, inclusive, que o cinema... A minha parada é a seguinte. Chegou depois do trailer, porque, assim, atraso, beleza. Atraso, eu não tenho... As pessoas costumam atrasar, tá bom, tudo tranquilo, pode atrasar. Mas existe o limite. Qual é o limite? É o trailer. O trailer demarca o limite do seu atraso. E assim, e bota atraso nisso, porque, né? Hoje em dia tu vai no cinema, tu tem propaganda, não é mais só trailer. Tu vai ter propaganda até de, sei lá, vai ter propaganda da Havan na porra dos trailers. E taca ali propaganda na porra dos trailers do cinema. Aí fica 10 minutos de trailer no cinema, que não é trailer na verdade. Só que aí o espectador o que faz? Né? O filme começa às 9h30, mas tem o trailer. A gente entra às 9h40, aí chega às 9h45, 9h50, porque só tem trailer. Aí tu entra com 15 minutos de atraso com a porra da lanterna acesa na cara dos outros e acha que, não, normal, tranquilão. Mas aí a Cinemark diz assim, não é suficiente ainda. Eu acho que eu vou tacar-lhe um balde com LED na cara deles. Eu vou tacar um balde com LED na cara deles. Um balde verde com LED. Tá tranquilo. E eu sei que vai ter de jovem. Olha só, escreve o que eu tô falando. Quando acontecer, vocês gravam pra mim e me mostram, tá? Olha, eu estimulando vocês a gravar em a sala de cinema. Não façam isso. Esquece. Esquece o que eu falei. Mas escutem o que eu tô falando aqui agora. Eu tenho certeza que vai ter jovem, adolescente que eu tô falando, que tem discernimento, portanto. Porque eu não tô falando de criança. Criança é criança, sabe? Criança, eu já falei pra vocês aqui que, por mim, é isso. Criança, você tem que entender que se você tá indo num filme infantil e a criança tá lá, você tem que entender que criança é criança e, portanto, ela vai reagir como criança vendo um filme. Não adianta você ir ver um filme de animação e ficar achando que você vai ficar o cinéfilo parado dos anos 50, com sala escura, projetor oculto, tela grande, você só vai ficar assistindo e analisando o filme. Não vai, é filme infantil, então você vai ter que lidar com a ideia de que existe criança lá. E lide com isso. Eu tô falando de adolescente que já tem discernimento dos espaços que ele está frequentando. E, portanto, sabe que o cinema é um lugar pra você fazer silêncio. Sabe que o cinema é um lugar pra você assistir ao filme e se dedicar exclusivamente ao filme. Ou pelo menos deveria saber. Mas eu clipa isso aqui. Eu tenho certeza que esse jovem vai acabar a pipoca e vai botar o balde na cabeça. O balde aceso na cabeça. Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Escreve o que eu tô falando. Se a Cinemark não desistiu desse balde, provavelmente não desistiu, é isso que vai acontecer. Mas o que eu quero falar com isso aqui tudo aqui com vocês? É porque é isso. A Cinemark com certeza não desistiu desse balde, porque na real mesmo, e aí falando sério a partir de agora, essa é a prática no cinema contemporâneo. A gente tem uma ideia de uma construção de um espectador, de uma nostalgia de um espectador de cinema essencial. E a gente precisa, até pra criticar, até pra fazer com que a gente possa voltar a determinados momentos anteriores, entender as razões pelas quais as coisas estão assim. E as coisas estão assim, a Cinemark tá vendendo balde com LED, não é porque existe demanda por balde com LED. A Cinemark não tá vendendo balde com LED porque as pessoas estão mal educadas no cinema. As pessoas estão mal educadas no cinema porque esse tipo de espectador foi construído ao longo da história. Então nós, enquanto críticos a todo esse processo, precisamos tirar essa visão essencialista e entender o contexto pelo qual isso aconteceu. O que eu quero dizer com isso? O espectador de cinema nem sempre foi da maneira como a gente imagina. Nem sempre foi da maneira como a gente espera. Essa ideia de um espectador de cinema silencioso e dedicado, ela é uma ideia de um espectador marcado em um determinado tempo histórico.
E que nós lidamos com esse tipo de espectador como uma ideia de perfeição, digamos assim. Uma ideia de padrão que deve ser seguido. Mas ela ficou num momento. Ela ficou no passado. E aqui eu tô falando no lugar de pesar. Ela ficou no passado. E a gente precisa entender isso porque essa ideia do espectador do cinema, ela progressivamente muda ao longo da história. O cinema não nasce com esse espectador dedicado. O cinema nasce, e a exibição do cinema nasce, melhor dizendo, para espectadores não dedicados. Nos vaudevilles, nos espaços de atração, nos cinemas itinerantes, espaços de exibição em que o cinema dividia esse espaço com outras atividades econômicas, com outras atividades de entretenimento. Inclusive tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, faça parte da Introdução ao Cinema, o cinema contínuo mais famoso do Brasil. O cinema dividia espaço com isso. A partir do momento em que o cinema consegue construir uma indústria, começa a construir uma indústria, essas aulas estão mais especificamente nas aulas sobre as mortes do cinema no Introdução ao Cinema. São várias aulas sobre isso lá. Quando o cinema começa a construir e a consolidar uma indústria, começa a se consolidar também um mercado exibidor especializado. E na medida em que se consolida um mercado exibidor consolidado e especializado, melhor dizendo, esse mercado exibidor especializado condiciona, cria também um espectador especializado. Por quê? Porque esse mercado exibidor, essa sala de cinema, é uma sala criada, arquitetada para a experiência direcionada para o cinema. Sala escura, projetor oculto, blindagem de som para que o som não escape e nem entre, sala em coliseu, com o tempo isso vai se construindo, a dinâmica vai se construindo cada vez mais na direção do espectador especializado. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quem criou e condicionou esse tipo de espectador não foram as pessoas, não foram os indivíduos sozinhos que foram lá e falaram, eu acho que aqui agora a gente tem que ficar quietinho. Não. Essa é uma condição que aos poucos foi criada para uma melhor experiência com os filmes. Por quê? Porque esse mercado exibidor e esse mercado produtor entendeu que naquele contexto, para que melhor você tenha uma experiência com o cinema e mais do que isso, para que melhor eu possa angariar lucro a partir desses filmes, eles entenderam que o melhor tipo de espectador para isso é o espectador especialista e direcionado. Eles entenderam isso. Porque assim eles ganhariam mais lucro. Com o passar do tempo, e com o mundo cada vez mais veloz, cada vez mais hiperestimulado, de uma lógica de capitalismo tardio, onde se condiciona e se cria novas telas, onde não mais a tela do cinema é a única tela e exclusiva, quando surge a televisão primeiro, depois surge o VHS, e tudo isso são mortes do cinema e tem aula sobre tudo isso na Introdução ao Cinema. A chegada da televisão, a chegada do VHS, tudo isso tem aula na Introdução ao Cinema lá. Faz essa parte, porra. Olha só quanta coisa. Mas quando vai surgindo tudo isso, o espectador vai mudando aos poucos. Ainda temos os resquícios desse espectador silencioso. A gente viveu, a minha geração viveu esse espectador silencioso de alguma maneira. Ainda vivemos essa época. Mas quanto mais se cria essa lógica de estímulos e surge, portanto, essa segunda tela como quase extensão do corpo, o celular, por exemplo, o sujeito passa a não mais experimentar os filmes somente com aquilo que está na sua frente, portanto, o espectador exclusivo. O espectador que demanda e depende somente de uma tela. Ele depende também da segunda tela. E aí, para dizer que assistiu Wicked 2, ele precisa filmar a tela. Para dizer que viu Wicked 2, ele precisa tirar foto com flash. Pra dizer que viu Wicked 2, ele precisa filmar. Ele precisa... E aí, a partir disso, claro, vai condicionando outras práticas. Conversar mais alto. Entrar na sala de cinema com o flash ligado. A experiência começa a se banalizar aos poucos. E dessa banalização se constrói um novo padrão. Então, o que eu quero dizer aqui agora? O que a gente vê nas salas de cinema hoje é tão somente o novo padrão de experiência com o filme. Não é porque as pessoas ficaram mal educadas, mas porque o mercado passou a entender que essa é a melhor prática para continuar ganhando dinheiro. Porque se esse mercado exibidor passar a proibir isso, ele pode afastar as pessoas da sala de cinema. Por que sumiu a figura do lanterninha?
Porque o Lanterninha proíbe essas práticas. E o mercado exibidor não quer proibir essas práticas. Porque proibir essas práticas significaria proibir que essas pessoas tenham acesso ao celular como uma segunda tela. E fazer isso com as pessoas é tirá-las da sala do cinema. E é isso, as pessoas não têm mais a atenção que elas tinham antes. Isso é um fato. O novo padrão que se constrói é condicionado por esse mercado. Pelo capital. Mas não só pelo mercado exibidor que cria a porra de um balde com LED. Balde com LED. Acho pelo mercado produtor também. Os filmes são cada vez mais pensados para essa lógica algorítmica. Para essa lógica da segunda tela. Filmes em que o herói para você bater palma. São filmes de shows feitos para você cantar. Não é só mais um musical com as músicas originais. É música para você cantar. É para que a sala de cinema seja um espaço de show, de espetáculo. São filmes pensados para irem pro TikTok. Assim como a música. Você não, hoje não viraliza 4 minutos de música. Hoje viraliza os 15 segundos que vão pro TikTok ser dançado. Hoje viraliza a parte do filme que vai pro TikTok. E aí os filmes passam a ser feitos pensando no enquadramento para entrar na vertical. Então, pega os filmes dos anos 60 e os filmes de hoje, e eu faço isso bastante porque eu faço vídeo no Instagram, vídeos originais no Instagram também, inclusive me siga no Instagram por isso. Faz esse exercício de editar um vídeo pra vertical da década de 60 e um vídeo de hoje. Você vai reparar que é muito mais fácil editar um vídeo de hoje pra vertical do que um filme da década de 60. Porque os filmes de hoje são pensados para poderem ser colocados na vertical. O enquadramento perfeito para você colocar na vertical. O que eu tô dizendo com isso tudo? Eu tô dizendo que isso tá indo pra melhor, pra pior? Não necessariamente. Tá indo pra pior? Tá. Isso aqui, eu não vou evadir dessa questão. Tá indo pra pior. Mas a gente entender que as razões disso não são os indivíduos. Que as razões disso é uma retroalimentação do próprio capital. Que criou esse tipo de espectador e que alimenta cada vez mais esse espectador. E que, por alimentar esse espectador, vai ficando cada vez mais extremo esse processo. Entende? Então é balde com LED, é filme que precisa encaixar em determinado aspecto, é filme cada vez mais hiperestimulante e rápido, é gente acendendo luz na sala, tirando foto e gravando tela. Isso é o novo comum, é o novo padrão. E é o novo padrão por quê? Porque é o que se adequa à experiência da sala do cinema. Não é sobre o filme, é sobre a experiência. Entende? Essa é a parada. Baldezinho na sala do cinema é o padrão. Baldezinho com LED é o novo padrão. E assim, é claro que como tudo no capitalismo, há um processo de heterogeneidade das escolhas e, portanto, esse mercado exibidor em crise começa a ofertar uma porrada de coisa. Ele vai ofertar, até encontrar o padrão. E esse aqui é o padrão hoje. O padrão hoje é a experiência dos hiperestímulos, também na sala do cinema. A experiência da segunda tela, também na sala do cinema. Para que você comente no Twitter o que você tá assistindo nesse momento. Você tá no meio do filme, mas você tá tweetando que você tá assistindo o Agente Secreto. Você tá tweetando que você tá vendo o Wicked. Mas o padrão, ele também entra em crise. Entende? O padrão também entra em crise. E entra em crise por uma nova coisa que vem a surgir. O padrão também entra em crise. O que eu quero dizer com isso? O padrão da sala do cinema escura, projetor oculto, tela grande e cinema especializado já foi um padrão que entrou em crise. E entrou em crise por quê? Porque algo tão bom, tão mágico, tão nostálgico, que a gente gostava tanto, entrou porque o capitalismo cria as suas próprias crises. O capitalismo criou o smartphone. O capitalismo criou, tô dizendo assim, o conceito, né? Porque quem faz essas porra é trabalhador. Mas surge o smartphone, surge a segunda tela, surge o streaming. E aí, a partir do surgimento da televisão, do VHS, do DVD, do smartphone, do streaming, condiciona com que esse mercado exibidor, as salas de cinema, precisem competir com um novo tipo de experiência. Tem aula sobre todas essas etapas das mortes na introdução ao cinema. Mas a sala de cinema precisa disputar com essas novas experiências. E a partir do momento que ela precisa disputar, o que ela precisa fazer? Ofertar uma nova experiência. E assim morre a experiência do espectador silencioso, especializado, quietinho, vendo o filme.
e surge um novo espectador, que agora tá pouco se fudendo pra isso tudo. Mas assim como tudo, espero eu que esse espectador também entre em crise. E que possa surgir novamente um novo tipo de espectador. Ou que eu não me arrependa de tudo que eu tô falando aqui agora e que não surja um espectador ainda pior do que o que estamos vendo. Eu acredito que seja até mais provável. Cinemark, baldinho de luz LED, assim, é a prática, né? A gente sabe que é a prática que vocês fazem no Cinemark é uma engrenagem desse processo. Uma das engrenagens desse processo. Talvez nem a maior delas, mas é um dos grandes majors de cinema no Brasil. Mas baldinho com LED, na moralzão, vamos parar com isso aí? Curtiram o vídeo? Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.